Glória a Deus. Se Deus mandar continuar, continua. Glória a Deus. Amém. Pode sentar no teu lugar aí. Diga assim, que culto. E isto é só o começo. Amém. Eu queria conhecer quem está nos visitando hoje pela primeira vez na GP. Se você veio pela primeira vez, levanta aí a mão, deixa eu te conhecer, deixa eu olhar para você. Se você está do lado dessa pessoa, levanta a mão dela. Glória a Deus. Agora eu queria que você ficasse de pé. Eu estou vendo as mãos levantadas, agora eu quero que você fique de pé. Você não vai passar vergonha, eu prometo. Fica de pé aí no teu lugar, deixa eu falar olhando para você. Você que está do lado, dá uma força aí para essa pessoa, fica de pé junto com ela. Uhul! Eu queria falar para vocês que vocês são muito amados, muito amadas. Nós oramos para que pessoas como vocês estejam aqui conosco nesse culto. Vocês são frutos de oração e nós não gostaríamos que vocês saíssem daqui sem sentir um pouquinho do nosso amor. Então nós vamos dar uma amostra para vocês levarem para casa. Amém? Amém, GP? Tua voz falou e a morte derrotou. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Tua voz falou e a morte derrotou. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Glória a Deus, que bênção. Isso aí, não aperta muito não, que é para não assustar, né, gente? É só uma amostra. Glória a Deus. Hoje é um culto especial, um culto de abraços, amém? Quem está feliz com Jesus, diga amém. Amém. Quem está aleluiado, diga aleluia. Aleluia. Muito bem, glória a Deus. Eu queria que você, com muita alegria, abrisse a sua Bíblia em Salmos capítulo 119, versículo 25. Salmos 119, versículo 25. O tema dessa mensagem de hoje, para quem está aí anotando, para quem é sábio, o tema é avivamento pessoal. Avivamento pessoal. Salmos capítulo 119, versículo 25. Hoje é um culto meio aleluiado, a gente está, né? Está na pegada aqui hoje, glória a Deus. E quando nós falamos de avivamento, né, você que é um cristão já há mais tempo, você está acostumado a ouvir essa palavra. Normalmente nós falamos dela no contexto coletivo, né? Nós oramos pelo avivamento na igreja, nós oramos pelo avivamento na cidade, pelo avivamento na juventude, pelo avivamento no Brasil. Nós falamos essa palavra nesse contexto coletivo do avivamento. Mas esse avivamento coletivo que alcança muitas pessoas, que alcançam uma igreja, uma nação, ele é fruto, na verdade, de um avivamento pessoal, em pessoas, individual, que acontece no relacionamento individual dessas pessoas com Deus. Amém? Então, para nós falarmos sobre o que é avivamento de verdade, nós temos que trazer isso para o pessoal, trazer um sentido pessoal para isso, do nosso relacionamento com Deus. Quando nós pregamos aqui no púlpito, por exemplo, a palavra de Deus ela é derramada sobre todos vocês. É a mesma palavra sendo pregada sobre todos vocês, mas o Espírito Santo, ele pega a palavra que é pregada aqui no púlpito e ele consegue personalizar ela para a tua realidade aí no teu coração. E embora você ouça a mesma palavra que o teu colega do lado está ouvindo, para você essa palavra vai ter uma característica especial, porque o Espírito Santo, ele personalizou ela para você. Ele trouxe algo de individual para tocar a tua vida. Amém? Porque o relacionamento com Deus, ele é individual. Amém, queridos? Você não vai conseguir subir para o céu agarrado no teu líder de célula na hora do arrebatamento. Vai lá pular em cima dele, não vai dar certo. Você não vai conseguir subir aos céus agarrado no teu pai na hora do arrebatamento. Não, porque Deus não tem netos. Deus tem filhos. Você
vai ter que desenvolver o teu relacionamento com Ele. Deus, quando for falar, Ele vai querer falar com você, Ele vai querer tocar no teu coração, Ele vai querer ministrar na tua individualidade. Então nós temos que buscar esse avivamento pessoal, para a minha vida, diga para mim, diga aqui no meu interior. Deus quer falar aí dentro, Ele quer falar com você, Ele quer tocar o teu coração, porque Ele te conhece melhor do que ninguém, amém, queridos? E eu pedi para você abrir lá em Salmo 119, versículo 25, porque quando nós falamos de avivamento pessoal, de uma vida avivada, eu gosto muito do rei Davi, eu gosto muito dessa figura do rei Davi. Para quem conhece a história de Davi, porque Davi, queridos, ele é um homem, assim como muitos, que teve uma vida cheia de altos e baixos, mas é inegável a busca que esse homem tinha pela presença de Deus. É inegável a busca que ele tinha para ser íntimo de Deus. Ele tinha N defeitos, ele tinha N qualidades, mas uma coisa que salta aos olhos, uma coisa que chama a atenção de qualquer pessoa que estude sobre o rei Davi, é que esse homem tinha uma fome, ele tinha uma sede, ele tinha uma vontade de se lançar aos pés do Senhor. Ele tinha uma vontade de se colocar na presença de Deus. E por muitas vezes, em situações adversas, em problemas terríveis que ele enfrentou, a saída, a salvação, aquilo que o arrancou da morte, aquilo que o arrancou da derrota, foi justamente o seu coração quebrantado, a sua vontade de buscar a Deus. Foi isso que literalmente o resgatou, foi isso que o trouxe de volta. E até hoje, é difícil você adorar a Deus com canções que antes não tenham sido baseadas em alguma palavra que o rei Davi já falou há milhares de anos atrás. É difícil hoje um adorador, ele compor uma música que não tenha nada que Davi já não compôs lá atrás, porque esse homem buscou a Deus. Quando você lê o livro de Salmos, a grande maioria dos Salmos foi o rei Davi que escreveu. Você vai encontrar palavras, canções, letras, situações que ele enfrentou, que ele passou, e você vai ver aquele livro de Salmos gigantesco como um retrato, como se fosse um caderninho de TSD. Não sei quem tem esse caderninho de TSD, mas a minha esposa, ela tem o caderno do TSD dela, né? Então, ela busca ao Senhor e Deus vai falando com ela. Ela tem um caderno que ela vai anotando o que Deus falou com ela, né? As experiências. Eu lembro que uma época ela fez um caderno para cada discípula dela também, né? O caderno do TSD. Tinha que anotar lá. O livro de Salmos é o caderno de TSD de Davi. Quando você lê esse livro, você encontra a intimidade de Davi com o Senhor, amém? Então, o Salmo capítulo 119, a partir do versículo 25, diz assim, ó: a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Eu te expus os meus caminhos e tu me valestes. Ensina-me os teus decretos. Faze-me atinar com o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. A minha alma de tristezas verte em lágrimas. Parece talvez alguns aqui, né, que vieram clamar porque estavam passando por dificuldades essa semana, porque estavam com medo, com desespero. Talvez você fale: será que Davi viu a minha situação? Eu estava chorando lá em casa essa semana. A minha alma de tristeza verte em lágrimas. Fortalece-me, Senhor, segundo a tua palavra. Afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. Eu escolhi o caminho da fidelidade e decidi pelos teus juízos. Aos teus testemunhos eu me apego. Não permita, Senhor, que seja eu envergonhado. Eu percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando me alegrares o coração. Tem uma versão que fala assim: eu percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando alargares o entendimento do meu coração. Eu acho isso fascinante. Essas palavras foram ditas há milhares de anos atrás, por um homem chamado Davi, por um jovem chamado Davi, como você. Eu não sei se você conhece a história do rei Davi, eu vou tentar resumir para vocês rapidamente. O rei Davi foi uma criança
talvez um dos caçulas do seu pai, mas já era um adorador. Trabalhava lá para o seu pai, cuidando das ovelhas do seu pai no campo, um adorador, um menino de Deus. E um dia, Deus falou com um profeta, Samuel, falou: Samuel, eu vou ungir o próximo rei de Israel, e eu quero que você vá lá fazer essas honras. E Samuel fala: eis-me aqui, aonde vai ser essa unção? E Deus fala: vai ser lá na casa de Jessé. Um dos filhos de Jessé vai ser o próximo rei de Israel, e eu quero que você vá lá para ungir. E Samuel vai lá para ungir o próximo rei de Israel. Imagina a emoção, gente, né? Você está ungindo um rei, olha que coisa top. E ele vai lá na casa de Jessé e fala: Jessé, eu sou o profeta Samuel, Deus falou comigo para ungir o próximo rei de Israel. E Jessé fala: meu Deus, que coisa maravilhosa. E quem é esse rei? É um dos seus filhos. Imagina a cara do Jessé, o pai de Davi: um filho meu, Deus mandou você vir aqui para ungir um dos meus filhos? É isso aí. Cadê os seus filhos, que eu quero ver quem vai ser esse rei? Pode deixar. Chamou o mais velho, e aí vem lá o Eliabe, o mais velho, bonitão, chega lá para Samuel. A Bíblia fala que Samuel olhou para aquele filho de Jessé e falou assim: certamente este é o rei de Israel. Pegou lá o seu óleo para ungir, e na hora que ele vai lá, Deus fala no coração: epa, segura aí, Samuel, não é esse não. Mas como não? O cara é bonitão, forte, guerreiro, vai na academia 4 vezes por semana, fez inglês, tá, né? Terminou a faculdade esse ano, tá pronto para ser rei. Não, não é esse. Ele fala: tá bom, tem mais algum filho? Tem. Aí veio o outro. Ele olha para o outro e fala assim: então é esse o rei de Israel. E Samuel fala: não, também não é esse aí não. Deus fala para Samuel. E vai desanimando o negócio, né? Cadê o outro? É esse? Não, não é. E no momento, Deus fala assim para Samuel: Samuel, eu não vejo como você vê. Você olha o exterior, você olha o que está por fora, mas eu olho o interior. Diga interior. Eu olho o coração. Então não é esse quem eu escolhi. E Samuel fala: mas acabou, tem mais algum filho? E aí o pai fala assim: ó, tem um, mas ele é criança, está lá no campo com as ovelhas e tal. Não, então chama, né? E aí vão chamar o Davizinho, e o Davizinho chega do campo, estava lá com as ovelhas, né? Imagina, suado, fedendo cocô de ovelha, estava lá no campo. E quando o Davizinho chega, Deus fala com Samuel: é esse garoto. Eu acho isso fascinante. O que esse garoto tinha, o que esse jovem tinha, que conseguiu chamar a atenção de Deus, a ponto de Deus deslocar um profeta para ir lá buscá-lo. E aquele garoto se ajoelha, Samuel o unge e fala: você um dia vai ser rei de Israel, eu estou te separando, estou te ungindo. E aí ele levanta da unção, e você pensa: para onde Davi vai agora após a unção? Fazer um curso de liderança? Não, ele voltou lá para as ovelhas, voltou lá para cuidar das ovelhas, porque ele foi ungido para ser rei um dia, não para ser rei naquele momento. E aquilo não aconteceu naquele momento, nem naquele ano, nem no ano seguinte. Talvez Davi pensasse: puxa, mas por que Deus me ungiu, né? Se aconteceu nada demais, eu estou aqui, continuei com as minhas ovelhas. Mas Davi continuou com a sua vida, com o seu coração de adorador, né? Muitos dizem que justamente enquanto ele cuidava das ovelhas, ele adorava a Deus, ele ministrava o coração de Deus, e aquilo movia o coração dele. Aqueles momentos de solidão, só ele e as ovelhas, faziam com que ele buscasse mais a Deus e tivesse mais intimidade com Deus. Até que um dia, você conhece a história, a Bíblia fala que Israel estava em guerra com os filisteus, e havia um gigante filisteu que amedrontava os israelitas e desafiava para uma guerra. Naquela época era comum, até meados na época da Grécia também era comum isso, quando ia haver uma guerra entre dois exércitos, cada exército escolhia um campeão, e os dois campeões lutavam. O campeão que vencesse, é porque o exército ele também ia ganhar. Tem até uma cena legal no filme Troia, se eu não me engano, no começo do filme, que eles colocam o campeão lá, né, o Aquiles, para lutar com outro campeão. Porque era assim, escolheu o campeão. E aí os filisteus, que não eram bobos, tinham um gigante. O nosso campeão é o gigante. E o gigante ia lá todos os dias,
na frente do acampamento de Israel, e começava a insultar os israelenses, insultar o rei Saul, e falar: cadê entre vocês um corajoso para me enfrentar? Ninguém consegue, papapá. E o Davi, garoto, vai lá no acampamento para levar alimentos para os seus irmãos. Lembra dos bonitões que Samuel achava que seria rei? Estava lá na guerra, escondido também com medo do gigante. O Davi vai lá. Quando Davi chega para entregar os alimentos, Davi ouve o Saul falando, né? Não tem homem aqui para lutar comigo. Onde está um hebreu corajoso? Cadê o Deus de vocês? E Davi começa a ficar revoltado. Garoto. Assim, quem esse homem pensa que é? Ele chega para o Saul e fala assim: quem esse incircunciso pensa que é para ofender o Senhor dos exércitos? Quem ele está pensando que é? E aí começam a explicar para ele: ele é um gigante, o cara é grande, ele é forte, ele está aí para enfrentar a gente, e ninguém consegue enfrentar esse cara. E o Davi fica revoltado, fala assim: quer saber, eu vou enfrentar. E ele vai lá e fala assim: eu vou lutar com ele, eu assumi esse compromisso, Deus vai ser comigo. E ele insiste muito, ninguém quer deixar o menino lutar, porque era um absurdo. Imagina a cena, um adolescente lutando contra um gigante experiente, um guerreiro famoso. E a Bíblia fala que no fim, como ele insistiu muito, Saul fala: tá bom, você quer lutar, beleza, eu vou pegar a minha armadura, eu vou colocar em você. Ele coloca a armadura em Davi, só que Saul era grande, aquela armadura ficou grande em Davi, não ficava legal lutar com aquela armadura. E tinha mais um porém, porque naquela época os filisteus tinham dominado parte da nação de Israel. Israel não fabricava armaduras. As armaduras que haviam em Israel tinham sido compradas justamente dos filisteus. Então a armadura de Saul era uma armadura feita por um filisteu. Davi, quando se recusa a lutar com aquela armadura, ele fala: eu não vou usar uma arma que o meu inimigo fez para lutar com ele. Eu tenho a minha própria arma secreta, uma funda, um estilingue e algumas pedras. E ele vai com aquela arma secreta para a guerra. E quando ele chega para enfrentar o Golias já fica revoltado. Mandaram um menino para lutar comigo. Quem ele pensa que é esse garoto? E aquele garoto fala algo maravilhoso. Ele fala assim: ô Golias, você vem contra mim com espadas e escudos, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos exércitos. E naquele momento o Golias, cheio de raiva, pronto para acabar com aquele moleque. Aquele moleque começa a girar sua funda. E quando ele joga aquela pedra, que todo mundo achava a coisa mais ridícula para uma guerra, um homem com a funda para enfrentar um gigante, aquela pedra acerta o ponto fraco do Golias. Eu imagino que na hora que ele jogou aquela pedra, minha imaginação, eu imagino o Espírito Santo pegando aquela pedra na mão assim, fechando e pá! Eu imagino que foi um soco do Espírito Santo. E o Golias caiu. Quando Davi viu aquilo, Davi foi lá, pegou a espada do Golias, cortou a cabeça do Golias, ergueu a cabeça. Quando Israel viu aquilo: meu Deus, essa criança conseguiu fazer isso, então eu também consigo. E todo mundo começou a correr para a guerra. E os filisteus pensaram: meu Deus, uma criança fez isso, imagina o que os adultos vão fazer com a gente, vamos correr. E eles correm. E agora o Davi, desconhecido, passou a ser uma celebridade em Israel. Agora ele era popstar. Corria a lenda. Você já ouviu falar do Davi? Davi é um guerreiro. Davi tem 8 metros de altura, porque o povo vai aumentando a história, Davi matou 10 milhares. Davi tinha matado um gigante, mas Davi matou 10 milhares, porque ele começou a virar herói. Naquela época não tinha Liga da Justiça, não tinha Vingadores, tinha Davi. Entendeu? Tinha Davi, o cara que matou o gigante. Davi era o herói. Mas não foca nesse Davi popstar. Foca no Davi lá das ovelhas. Lembra? Aquele era o Davi herói. O Davi adorador. Quando Davi vira herói, logo ele começa a ter a amizade do rei. Ele consegue casar com a filha do rei. E aí começa a surgir os boatos. Olha, ouvi dizer que lá atrás alguém foi lá, o Samuel foi lá e ungiu Davi rei de Israel. E aí o rei falou: o quê? É golpe. Vão pedir o seu impeachment, Saul.
se prepara, esse menino aí foi ungido rei, tem um movimento para fazer esse garoto ser rei. O próprio filho de Saul, o Jonatas, faz aliança com Davi, e Saul começa a ficar revoltado. Agora Saul começa a perseguir o Davi, para matar Davi. Agora ele fala, não, eu não vou deixar, eu vou acabar com esse garoto. E Davi foge, sem nada, e começa um desespero, fugindo por Israel, sem levantar uma mão contra o rei, mas o rei o perseguindo para matar. E Davi encontra algumas pessoas que o ajudam, alguns sacerdotes que o ajudam, mas logo depois ele tem que fugir para um outro lugar. Saul descobre que aquele sacerdote ajudou Davi, vai lá e mata aquele sacerdote de Deus, e a sua família, e a sua cidade inteira, porque ele estava sanguinário, ele queria o Davi, e o Davi começa a fugir, e agora o Davi mora no deserto. Agora ele vive no deserto, como um fugitivo. Ele leva a sua família para o deserto, porque ele é um fugitivo. Ele corre risco de vida. E lá ele encontra outras pessoas também desesperadas no deserto, que também eram fugitivos, alguns amargurados, alguns tristes. E ele começa a ficar ali com aqueles homens. Só que o Davi continua com aquele coração de adorador, de presença, de avivamento pessoal. E dentro de pouco tempo, queridos, Deus remove o Saul do trono. O Saul morre numa guerra. E pouco a pouco as tribos de Israel vão reconhecendo Davi como rei. Vão reconhecendo que Davi é rei. Ele não impôs o seu reinado sobre ninguém. As tribos o procuram pouco a pouco. E vão falar assim, reina sobre nós. Nós reconhecemos a unção de Deus sobre a tua vida. E Davi assume o trono como rei de Israel. Davi teve muitos altos e baixos. Ele cometeu pecados terríveis. E a Bíblia não esconde nenhum pecado de Davi, ela expõe. Mas Davi sabia correr para o altar. Davi sabia correr para a presença de Deus. E eu gosto desse versículo 25, de Salmo 119, porque ele fala assim, a minha alma está apegada ao pó, mas vivifica-me segundo a tua palavra. Eu imagino Davi num momento de desespero, talvez de depressão, talvez de dificuldade, como muitos de nós passamos. E Davi fala assim, Senhor, eu reconheço que a minha alma, a minha carne, está apegada ao pó, ao mundo, às coisas desse mundo. Aquilo que não vem de ti, eu reconheço que a minha alma tem desejos pecaminosos. Eu reconheço que a minha alma é escrava do pecado. A minha alma está apegada ao pó. Porque o homem natural, o homem carnal, veio do pó, veio do barro, foi do pó, foi do barro que Deus formou o homem natural, o corpo. Mas ele fala assim, mas vivifica-me segundo a tua palavra. Porque embora o homem natural, a carne, o corpo, tenha sido formado do pó, a vida que habita dentro do homem, ela não veio do pó. Ela veio através de um soprar de Deus. A Bíblia fala que Deus soprou sobre o homem e ele foi feito alma vivente. O sopro veio do interior de Deus. Amém, queridos? Assim como a palavra de Deus vem do seu interior também. Então ele fala, a minha alma está apegada ao pó. Eu sei que a minha origem é o pó, mas o meu destino não é o pó. Mas o meu propósito não é o pó. É a vida. Vivifica-me com a tua palavra. Senhor, eu sei que a minha situação não está fácil. Eu sei que os meus dias não estão fáceis. Eu sei que essa fase está difícil. Mas eu preciso de vida. Esse é o rei Davi. Esse é o poderoso rei Davi. Era um homem que tinha riquezas incontáveis. Era um homem que tinha súditos incontáveis. Era um homem famoso, quase idolatrado pela sua nação. Mas que sabia que precisava de um avivamento pessoal na sua vida. Eu acho poderoso imaginar um rei com esse tipo de comportamento. Eu acho poderoso imaginar um rei que se ajoelha e coloca o seu rosto no pó e fala, eu preciso do Senhor. Há uma outra passagem que ele fala assim, Senhor, eu reconheço que eu não tenho nenhum outro bem de valor, senão a tua presença. Ora, Davi tinha um palácio,
Mas ele fala, eu reconheço que eu não tenho nenhum outro bem de valor, senão a tua presença. É algo que não dá para entender pela lógica comum. Ele era um rei diferente de qualquer outro rei. Se você começa a estudar a história, você vai ver, por exemplo, lá os reis romanos, os imperadores romanos, a maioria se achava Deus e mandava construir estátuas para que o povo os adorassem, porque eles eram deuses aos seus próprios olhos. Os faraós do Egito se achavam deuses e queriam ser adorados. Mas esse rei, ele dizia basicamente assim, eu não sou rei, o rei é ele, eu estou só no trono, mas o rei é ele. Ele buscava um avivamento pessoal. E é muito forte isso, porque o rei Davi, quando ele começa a buscar Deus já como rei, a Bíblia fala que havia uma tenda, um tabernáculo, onde se buscava a presença de Deus. E Davi, ele pega aquele tabernáculo, estava lá em Siló, e ele traz para Jerusalém. E faz uma festa maravilhosa. Ele traz a arca da aliança. É algo maravilhoso. A Bíblia fala que ele dava alguns passos e já parava. Sacrificava o animal, adorava. Dava outros passos, já parava de novo. Demora um tempão para chegar aquela arca, porque ele veio adorando o caminho inteiro. Quando ele chega em Jerusalém, a Bíblia fala que Davi dançava de alegria, porque a arca significava a presença de Deus. Ele dançava no meio do povo com tanta alegria que até a roupa dele caiu. Lá na torre, a esposa do Davi olhando para ele, ciumenta, aquela cara de Jezabel. A Bíblia fala que quando Davi chega em casa, ela fala assim, bonito, hein? O rei de Israel dançando até quase ficar pelado. Davi não estava nem aí, porque ele não era o rei. Ele só queria adorar a Deus. E aí ele monta lá, coloca lá do lado do palácio, aquela arca da aliança, aquela tenda. Ele faz turnos de adoração. Ele vai lá adorar a Deus. Era uma tenda simples, feita com cortinas, mas estava ali adorando, buscando a Deus. Depois de Davi veio o Salomão. O Salomão construiu um templo gigantesco, maravilhoso, com muito ouro, com muita prata, com muitas riquezas, para colocar a mesma arca, a mesma coisa, colocou naquele templo maravilhoso. Agora não é mais aquela cortininha do Davi, agora é o templo poderoso Salomão, que com o tempo depois foi destruído. Mas lá na frente, quando Deus fala com um profeta menor, Deus fala assim, eu vou restaurar a casa caída de Davi. Eu fico pensando, por que Deus não falou em restaurar a casa caída de Salomão? Porque era mais bonita, não era? Mas Deus tinha saudade da casa caída de Davi, daquele tabernáculo simples de Davi. Tinha alguma coisa naquele tabernáculo de Davi, simples, que não tinha naquele templo poderoso que Salomão havia construído. Eu imagino que era a fome de Davi. Eu imagino que era a sede que Davi tinha pela presença de Deus. Eu imagino que era esse desejo incontrolável de buscar a Deus. Cara, eu não sei se você já conheceu alguém que é apaixonado por Jesus de verdade. Talvez até hoje você apenas conheceu gente religiosa, mas no dia que você conhecer alguém apaixonado por Jesus de verdade, você vai entender um pouco do que eu estou falando sobre Davi. Eu falo porque a minha experiência de conversão foi quando eu comecei, ainda criança, olhar para a pessoa mais apaixonada por Jesus que eu conheço, que era a minha mãe. A minha mãe, ela vive em outro mundo. Faz parte, tá, gente? Para quem é apaixonado por Jesus. Então, eu lembro que ela ia para a igreja, todo dia de manhã ela ora na igreja com algumas irmãs, e às vezes eu ia com ela para a igreja. Ela ia para a igreja, ela ia adorando, sabe? Assim, ó. Passava caminhão, passava gente, e ela estava lá adorando. Chegava lá, começava a adorar e chorava. Eu ficava olhando. Aí ia para casa adorando. Começava a cortar cebola, chorava. E era aquele amor, aquela coisa. E você alguém chegava lá, irmã, eu preciso de ajuda, minha mãe é missionária. Olha, aconteceu isso, a minha filha saiu de casa, ela começava a chorar. Ela nem sabia quem era a filha daquela pessoa, mas ela chorava de verdade. Eu falava, meu Deus, em que mundo que essa mulher vive? E aí eu percebi que aquilo tinha a ver com o relacionamento dela com Jesus. Aquilo mudou ela era diferente. Ela não era desse mundo. E aí no começo da minha adolescência, aquela fase que você é meio rebelde, meio respondão,
Eu lembro que um dia eu acordei de madrugada para beber água. Aí eu vi um barulho. Aí eu comecei a me aproximar do quarto dos meus pais. O que está acontecendo? 3:30 da manhã. Olha o curioso, né? Aí eu vi lágrimas. Eu vi choro. E eu ouvi que os meus pais estavam orando por mim de madrugada. Às 3:30 da manhã. Aquilo acabou comigo, né? A minha rebeldia foi, ó. Eu falei, meu Deus. No dia seguinte eu acordei de novo. Só de pirraça agora para ver se era verdade aquilo de novo. E novamente, 3:30 da manhã, meus pais estavam lá orando em lágrimas por mim. E eu falei, o que acontece com eles? E pouco a pouco o Espírito Santo foi tocando no meu coração. Lucas, esse é o Jesus que você conhece de ouvir falar. E baseado naquilo, um dia eu fiz a oração. Falei, Senhor, até hoje eu conheci o Jesus que fala com os meus pais. Mas a partir de agora, eu quero ouvir o Jesus que vai falar comigo. Pá! Fiquei apaixonado também. Tira e queda. Porque esse amor é irresistível, queridos. Quando você anda com Deus, é algo incontrolável, é algo irresistível. A Bíblia fala do Enoque. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Ninguém sabe como é que o Enoque falava, como é que ele agia. Eu imagino que ele era bitolado. Mas cara, ele amava tanto a Deus, que Deus falou assim, vem para cá, vai, nem morre, já vem logo. Levanta a mão que eu te puxo. E ele levantou a mão e foi puxado. Porque ele andava com Deus. Ele andava com Deus. E nós precisamos desenvolver a nossa geração jovens que andam com Deus, jovens que o conhecem, jovens que têm experiência com Deus. Porque muitas vezes nós ficamos presos a farras, a cultos, a eventos, a ministrações, mas Deus não te chamou para ser apenas ministrado aqui na igreja e ficar uma semana inteira lá fora, esperando pelo próximo culto para vir aqui de novo. Faz uma aposta comigo, já que você gosta de ficar vindo aqui na igreja para ser ministrado, só come a partir de agora, quando você vier na igreja. Então se você comeu agora após o culto, espera para fazer a sua próxima refeição, no próximo sábado, após o culto, para você ver. Ai Lucas, eu não aguento. E você acha que o seu espírito aguenta? Ficar uma semana sem intimidade com Deus, esperando pelo próximo culto daqui a uma semana. E você acha que Deus aguenta de saudade de você, ficar uma semana sem te ver, para esperar você voltar aqui no próximo culto? Você entende isso? Então o rei Davi, em qualquer circunstância, ele tinha o hábito de correr para o altar, ele tinha o hábito de se lançar na presença de Deus, ele tinha o hábito de buscar a Deus, e aquilo transformava a vida dele. Ele passou pelo deserto, eu falei, ele correu, ele fugiu para uma caverna no deserto, e ainda assim naquele lugar, a intimidade com Deus o sustentou ali. Alguns salmos foram escritos naquele lugar, algumas palavras foram geradas naquele lugar. Muito do que o Davi rei se tornou foi por conta do Davi lá na caverna, porque Deus estava ali gerando algo. Sabe que deserto não é lugar de derrota, deserto é lugar de revelação. Abraão andou no deserto e ele teve revelação da parte de Deus. Isaac andou no deserto e ele teve revelações com Deus. Jacó andou no deserto e ele teve revelações com Deus. Moisés andou no deserto e Deus falou com ele lá no deserto. Isaías, Deus falou com ele no deserto. Davi no deserto. Jesus foi lá para o deserto para ouvir a voz de Deus. Deserto é lugar de revelação. Eu sei que às vezes você pode estar passando por uma situação difícil, talvez se desanimado. Deus colocou no nosso coração aqui no clamor para chamar aqui na frente os desanimados, os tristes, os desamparados, os que estavam com pensamentos de morte, talvez pensamentos suicidas, porque talvez você se veja num deserto, mas cara, nesse deserto Deus quer falar com você, Ele quer gerar o que você precisa aí no deserto. Um avivamento pessoal é algo que acontece de dentro para fora. Ele não acontece porque outras pessoas vão impor as mãos sobre você.
Ele não acontece porque outras pessoas vão orar sobre você. Ele acontece porque de dentro de você, o Espírito Santo vai extrair algo poderoso. A Bíblia fala que o Isaac, quando ele foi andar no deserto, ele chega num lugar de escassez. Ele pensa em sair daquele lugar, mas Deus fala, fica aí. Está lá em Gênesis 26, se eu não me engano, a partir do versículo 15. Deus fala, fica aí nesse lugar, e ele fica. E naquele lugar de deserto, de escassez, ele começa a plantar, e ele começa a prosperar. A Bíblia fala que ele colhe 100 por 1. Mas aí vem a parte mais legal. A Bíblia fala que o Isaac, então, ele começa a andar no deserto, ele começa a ver poços que o seu pai Abraão havia cavado no passado, e que os filisteus haviam entupido, entulhado aqueles poços, e ele começa a ter o trabalho de desentulhar aqueles poços, e colocar os mesmos nomes que Abraão tinha colocado no passado, e ele começa a ser sustentado através da água daqueles poços. O que eu acho legal nessa passagem, é que muitas vezes, queridos, quando nós falamos de avivamento pessoal, nós falamos sobre voltar ao primeiro amor, aquela unção que um dia você sentiu, e sabe, havia poços na tua vida, havia fontes na tua vida, que foram entulhadas com o tempo, sim ou não? Olha, Lucas, eu lembro quando eu fui para o encontro, eu voltei numa unção, num gás, eu queria ganhar Itupeva para Jesus. Olha, eu lembro quando eu entrei no ministério, eu fazia isso, eu acordava de madrugada para orar, eu me dedicava, eu tinha um coração tão quebrantado. O que aconteceu comigo? Aconteceu, querido, que você deixou um filisteu tapar esse poço. Talvez veio o mundo, veio uma situação, veio um pecado, veio um desânimo, veio uma fofoca, veio uma mentira, veio uma amizade errada, e entulhou aquele poço. E daquele lugar onde antes era uma fonte de água, agora não tem mais nada. E você está nessa sequidão. Mas sabe o que você pode fazer? Você pode tomar posse da unção de Isaac e falar, eu vou desentulhar os meus poços. Eu vou começar a desentulhar os meus poços. Onde uma vez fluiu a unção de Deus, vai fluir de novo. Não importa se o diabo foi lá e entupiu esse poço, eu vou desentupir, eu vou trazer vida novamente, eu vou ter um trabalho, eu vou fazer isso, eu vou pagar um preço. Amém? Eu até coloquei aqui alguns poços que você pode desentupir, com base na palavra de Deus. Provérbios 18, versículo 4, diz assim, Provérbios 18, versículo 4, águas profundas são as palavras da boca do homem, e a fonte de sabedoria, diga fonte de sabedoria. Então sabedoria é um rio, diga sabedoria é um rio. Provérbios 16, versículo 22, diz assim, o entendimento para aqueles que o possuem é fonte de vida, diga fonte de vida, mas para o insensato a sua estultícia lhe é castigo. Então entendimento é um rio, diga entendimento é um rio. Provérbios 20, versículo 5, diz assim, como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los, diga propósito é um rio. Então, esses rios habitam dentro de você, estão aí dentro. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em você. Amém, queridos? Quem crê nisso? A Bíblia fala que aqueles que receberam a Jesus, receberam o seu Espírito. Esse Espírito de Deus foi enviado pelo Senhor Jesus para os cristãos cheios com a sua vida. Esse Espírito habita dentro de você. E quando Ele veio habitar em você, Ele trouxe fontes, Ele trouxe rios que habitam agora dentro de você. Coloca a mão aí e fala, está aqui dentro. Existem rios. Diga assim, existem rios dentro de mim. Então o segredo agora é apenas tirar a água desses rios, porque eles já estão aí dentro de você, já existe uma fonte aí dentro.
só precisa saber como tirar essa água. Não importa se você vê sequidão, não importa se você vê um deserto, porque lá dentro, por trás desse deserto, existe uma fonte. Lá no sertão do Nordeste, é muito legal, porque é uma região seca, mas no subsolo existe muita água, só que é muito fundo. Então, para cavar, tem que usar aquela tecnologia do poço artesiano. Então, algumas igrejas lá no sertão, elas fazem um projeto muito legal. Elas vão lá e elas captam recursos e elas cavam aquele poço de 100 metros de profundidade, aquele poço artesiano. Acham lá o local específico no meio do sertão, na seca, e começam a cavar. Quando bate na água, aquela fonte de água, ela jorra, ela vai lá no alto, e o pessoal fala: meu Deus, tinha água aqui. Tinha. E aí enche aquele reservatório e fica lá para alimentar as famílias daquela região. A água estava ali, mas por décadas, quem passava por aquela terra só via seca, seca, seca. Mas lá no subsolo, havia uma fonte de água esse tempo todo, esperando que alguém fosse lá e cavasse. Então o segredo é como tirar essa água, como tirar essa fonte que existe aqui dentro de mim, para regar esse deserto que a minha vida se tornou, para trazer um avivamento pessoal para a minha vida. Como eu posso fazer isso? Isaías capítulo 12, versículo 3, diz assim: vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Então Deus quer te levar a um nível de unção, onde você vai conseguir desentulhar os poços que o tempo, que o diabo, que o mundo, que as amizades entulharam na tua vida, para que essa unção, ela volte a fluir dentro de você, ela volte a gerar vida dentro de você, e você volte a ser aquela pessoa apaixonada por Jesus, que um dia você já foi. Isso é maravilhoso. Isso quer dizer que Deus não desistiu de você. Talvez você ache: olha, Lucas, eu acho que Deus desistiu de mim, porque eu vacilei, eu pisei na bola. Você não sabe o que eu fiz. Você não sabe o que eu fiz no verão passado. Deus sabe o que você fez no verão passado, mas Ele não desistiu de você, mas Ele continua te abraçando, Ele continua falando: vem cá, meu filho, que eu vou desentulhar esse poço, e eu vou gerar avivamento de novo na tua vida. Eu acho isso profundo demais. E 3 passos que eu costumo dizer que todo jovem deveria buscar para voltar a queimar por Jesus. Está lá em Apocalipse capítulo 2. É um versículo muito legal. Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Apocalipse 2, 5. Quando Jesus fala com a igreja de Éfeso, uma igreja maravilhosa, que fazia coisas maravilhosas, que era marcada por ser fiel a Deus, por enfrentar falsos profetas, que enfrentaram a perseguição, que não tinha vergonha do evangelho, que ia para cima do diabo com tudo. Deus fala assim: vocês são maravilhosos, são lindos, só que eu tenho uma coisa contra vocês. Ele fala no versículo 4, coloca o versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que deixasse a tua primeira caridade, ou deixaste o primeiro amor. Aí no TLH fala assim: eu tenho contra vocês, que vocês já não me amam como me amavam antes. Vocês me amam, mas já não é aquela mesma coisa que era no passado. Um dia vocês me amaram mais. Um dia, quando eu li esse versículo, isso saltou aos meus olhos, porque foi isso que o Espírito Santo falou comigo: Lucas, cadê você, rapaz? Você não me ama como você me amava antes. E naquele momento ele começou a me lembrar de algumas experiências que eu havia tido com Deus, de alguns lugares que eu havia buscado a Deus. Eu lembrava do ambiente, eu lembrava da paisagem, eu lembrava do lugar, eu lembrava da sensação, da temperatura, eu lembrava da claridade do dia ou da noite, eu lembrava dos detalhes daquele dia, anos e anos atrás, em que eu estava lá chorando, buscando a Deus. Eu comecei a lembrar daquilo, e ele começou a falar comigo: eu quero aquele Lucas de volta.
E aquilo tocou no meu coração. E no versículo 5, Jesus dá para a igreja a receita. Diga a receita. Para um avivamento pessoal. Versículo 5. 3 princípios básicos. Lembre-se onde caiu. Diga lembrar. Eu preciso me lembrar onde eu caí. Em algumas versões fala assim, lembrar da altura que você caiu. Eu preciso lembrar quando foi que eu caí. Meu Deus, eu vinha tão bem. O que foi que aconteceu? Quando foi que eu parei de buscá-lo como eu buscava antes? Quando foi que eu parei de amá-lo como eu amava antes? Quando foi? Quando foi? Que dia foi que eu parei? Quando foi que o mundo me seduziu? Quando foi que o pecado tomou o lugar da cruz de Cristo? Quando foi? Eu preciso me lembrar. Eu preciso trazer a memória. Eu preciso lembrar onde foi que eu caí. Quer um exemplo? Olha para o filho pródigo. A Bíblia fala que ele estava lá no mundão, gastou tudo o que tinha, até que ele não tinha mais nada, e foi trabalhar lá cuidando de porcos. E um dia ele desejou comer a comida que os porcos comiam. E naquele dia, a Bíblia fala, caindo em si. Diga, caindo em si. Deu um estalo na mente dele. Caindo em si. Ele lembrou. Diga, lembrou. Isso é lembrar. A Bíblia fala que ele lembrou e falou assim, meu Deus, quantos empregados do meu pai têm fartura de pão, e eu aqui nessa situação. Onde foi que eu errei? Por que eu fiz aquilo? Isso é lembrar. Essa história Jesus contou para exemplificar esse contexto, de um filho que lembrou do dia em que ele abandonou o seu pai, de um filho que lembrou do dia em que ele deixou a casa do seu pai, de um filho que lembrou o dia em que ele trocou o relacionamento com o seu pai por qualquer outra coisa. É preciso lembrar. Um jovem avivado, ele lembra. Então lembra onde você caiu. Segundo princípio, arrependa-se. Eu lembrei, agora eu preciso me arrepender. Arrepender é mudar a minha rota. Arrepender, a palavra arrepender aqui é a palavra metanoia, que fala mudar o meu pensamento, mudar a minha mente, transformar os meus pensamentos. Eu lembrei, eu sei onde eu caí, eu sei quando foi. Olha, eu caí no dia em que eu fiquei desanimado, porque aconteceu aquilo. Eu caí no dia em que eu me envolvi com aquela amizade. Eu caí no dia em que eu me revoltei por causa disso. Eu caí no dia em que eu parei de orar, de buscar a Deus, para buscar outras coisas. Foi naquele dia eu caí. Então agora eu posso me arrepender, porque eu só posso me arrepender daquilo que eu sei que eu fiz. Eu preciso me lembrar primeiro, para depois falar, eu me arrependo. Arrepender é trocar os velhos hábitos por um novo entendimento. É deixar algo para trás. Arrependimento fala de perda. Aquele filho pródigo se arrependeu e falou assim, agora eu vou deixar essa vida para trás. Essa vida de independente. Essa vida de caminhar sozinho. E eu decido voltar para a casa do meu pai. Então, lembrar onde caiu é o primeiro passo. Arrependimento é o segundo passo. E o terceiro passo, pratique as obras que praticava no princípio. Então, agora que eu já lembrei onde eu caí, agora que eu já me arrependi, é só eu começar a fazer o que eu fazia antes. Às vezes, aconselhando jovens, eles falam assim, olha, é tão difícil voltar, Lucas. É tão difícil voltar a queimar por Jesus. Não é difícil. É tão difícil voltar, olha, aí para a cela com aquela vontade. Não é difícil, não, é mentira do diabo, viu? Ou é o diabo, ou você está mentindo, mas não é difícil. É só você lembrar o que você fazia antes, e você fazer de novo igual você fazia antes, ponto. O problema é que você é orgulhoso, e você não quer voltar a fazer como você fazia antes, com a mesma inocência, com o mesmo coração. Mas volta para você ver. Se você não vai ser avivado do mesmo jeito. Volta aí na célula com o mesmo coração que você tinha quando você ia no começo. Aquele coração puro, que queria ajudar, que queria contribuir. Para você ver se você não vai queimar por Jesus.
Volta a discipular com aquele amor que você tinha antes, quando você discipulava de verdade com amor no coração. Acorda de madrugada para orar por aquele discípulo. Volta a fazer como você fazia antes, para você ver se a tua célula não vai bombar, se as pessoas não vão querer andar perto de você. Porque quando alguém queima por Jesus, todo mundo quer queimar perto dela, gente. É impressionante. Quando alguém ama Jesus, todo mundo quer ficar perto dela. Porque Jesus é contagioso. Porque essa vida com Jesus é muito boa. Vocês entendem isso? Essa igreja tinha tudo para ser top. Só faltava um detalhezinho: voltar a amar como amava antes. E muitas vezes isso faz parte da nossa realidade como jovens. Nós precisamos voltar a amar como nós o amávamos antes. Amém, queridos? Eu queria que você se colocasse de pé aí no teu lugar. Fechasse os teus olhos agora. Nós vamos orar agora. Aleluias. Na hora do clamor, enquanto nós estávamos aqui, pouco antes do clamor, e quando Deus deu essa direção de nós chamarmos aqui os desanimados, os abatidos de coração, enquanto eu orava no meu lugar, eu tive uma imagem veio no meu coração, na minha mente. Eu me acabei lá no meu lugar. Eu tinha uma imagem clara de Jesus abraçando essa geração. Era um abraço como que coletivo. Eu não sei explicar como é que é isso, mas na minha cabeça eu consigo entender. Eu me acabei de chorar. Eu comecei a falar Jesus, 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 Jesus. E depois, enquanto eu pensava sobre aquilo, na hora do clamor eu entendi. A Bíblia fala que esse Espírito Santo que nos foi enviado, queridos, ele não falaria de si mesmo. Ele apontaria para Jesus. E o sentimento que eu tenho no meu coração é de um Jesus que tem saudades de muitos que estão aqui. Mas uma saudade incontrolável. Uma saudade desesperada. Uma saudade profunda. Sabe, eu sei o que é isso. Porque eu moro longe dos meus pais. E às vezes me bate uma saudade, uma vontade de correr para perto dos meus pais, de abraçar eles. E eles não estão aqui. E daquele desespero, aquela vontade de abraçar, aquela vontade de ter eles aqui perto de mim. E eu senti aquele sentimento. E eu quero fazer um apelo agora nesse sentido. Nós pregamos sobre avivamento pessoal. E talvez você, aí no teu coração, você sentiu que você precisa voltar, que você precisa se arrepender, que você precisa se consertar com Deus. Eu quero te convidar a se colocar no altar. Nem precisa esperar eu terminar de falar, você já pode vir. Talvez Deus tenha colocado uma saudade aí no teu coração desesperada, um desejo desesperado, uma vontade de queimar novamente, uma vontade de experimentar novamente. Talvez enquanto esse culto acontecia, você lembrou de momentos da tua vida em que você viveu tantas experiências com Deus, e coisas aconteceram, situações aconteceram na tua vida, e você perdeu isso. Talvez as tuas fontes secaram, talvez os teus poços foram entulhados, talvez o diabo, o mundo, entulhou poços do teu coração, e você se sente no deserto, queridos. Nós vamos orar agora. Há uma unção nesse lugar agora. Nós vamos liberar a ação de Deus para desentulhar esses poços agora. Ore cantará lá, chore canta lá, baia.
Eu creio numa unção a ser derramada sobre essa geração. Eu creio numa unção a ser derramada sobre aqueles que são valentes, sobre aqueles que são corajosos, sobre aqueles que não têm vergonha de colocar a cara no pó, de se humilhar. Há uma unção para levantar uma geração como Davi, uma geração que não tem vergonha, uma geração que não tem medo de expor a sua nudez, uma geração que não tem medo de passar vergonha, porque está apaixonada. Sabe que o amor, a paixão, ela sobrepõe o entendimento, ela sobrepõe o intelecto. Quem está apaixonado não está nem aí para o que as pessoas vão pensar. Quem está apaixonado não está nem aí se vão te achar o crente careta ou não, se vão te achar o religioso ou não. Quem está apaixonado só quer estar com a pessoa amada. A Bíblia fala de paixão, porque Jesus veio estar com você aqui. Senhor, nos perdoa, Jesus, nos perdoa se nós deixamos de te amar, se nós deixamos, Senhor Jesus, de te amar como nós amávamos antes. Nos perdoa, Jesus, porque nós deixamos que o mundo, que o diabo entulhasse os poços, as fontes do nosso espírito, e nós ficamos nesse deserto. Nos perdoa, Jesus, nos perdoa, Pai, por todas as vezes em que nós não ouvimos, ou em que nós resistimos ao Teu chamado por intimidade. Nos perdoa por todas as vezes que nós ficamos no nosso mundinho e não tivemos a coragem de correr na Tua direção. Nos perdoa, Jesus, nos perdoa, Jesus, porque nós fomos chamados para ser uma geração com propósito, e a nossa marca deveria ser a nossa paixão incontrolável pela Tua presença, pela Tua palavra, pelo Teu nome. Nos perdoa, Jesus, por todas as vezes que nós colocamos pessoas, que nós colocamos situações, empregos acima da Tua presença nas nossas vidas. Nos perdoa, Jesus, por todas as vezes que nós Te removemos do trono do nosso coração. Nos perdoa, Jesus, por todas as vezes que como igreja nós esquecemos que Tu és a nossa razão de existir, que Tu és o nosso amado. Nos perdoa. Eu queria pedir para a liderança vir aqui à frente agora e tocar nessas pessoas que estão aqui à frente e ministrar sobre elas agora a vida de Deus. Você vai declarar a vida de Deus, vida de Deus, vida de Deus, vida de Deus. Canta lá, canta lá, canta lá, canta lá,